Deus está vendo a tua dor. Ele sabe o que você está carregando em silêncio. Essa voz que agora você ouve não é por acaso. Talvez você tenha chegado aqui cansado, com o coração apertado, com dívidas que tiram o seu sono, com dores no corpo que os remédios não explicam, com feridas na alma que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Você não está sozinho. E hoje, Deus quer falar com você. Hoje é o começo da sua libertação. Respire fundo. Sinta, a presença dele já está aí com você. Sim, este é um momento entre você e Deus, entre o seu espírito cansado e o Deus que restaura. Hoje, vamos falar sobre algo que tem sufocado muitos corações, as dores emocionais, as doenças que vêm sem explicação e as dívidas que consomem não só o bolso, mas a fé. São batalhas invisíveis, guerras silenciosas, que roubam o brilho do olhar, a força do passo e, às vezes, até o desejo de continuar. Mas há um caminho, e este caminho é Jesus, aquele que cura, que restaura, que liberta e que conhece o íntimo do seu ser. A palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse alguns, ele disse todos. Inclui você, inclui a sua dor, inclui a sua história. Você pode até achar que está sozinho, que ninguém entende o que está sentindo, mas há um Deus que te sonda, que te escuta até quando você não fala nada, até quando você só chora. Ele sabe o nome da tua angústia, ele sabe o peso da tua dívida, ele sabe onde dói, e mais do que isso, ele tem poder para mudar o quadro. Talvez hoje você esteja perguntando, por que eu não consigo sair disso? Porque parece que quanto mais eu oro, mais difícil fica. Será que Deus me esqueceu? Não, Deus não te esqueceu. Deus está te preparando, Deus está te moldando. E sim, Ele está prestes a agir. Mas antes da cura, vem a escuta. Antes do milagre, vem o encontro. E é isso que está acontecendo agora. Hoje, o Espírito Santo quer tocar onde ninguém mais conseguiu tocar. Na dor que a psicologia não curou, na doença que o médico não entende, na dívida que você já tentou de tudo e não vê saída. Deus vai começar um processo. Não é mágica, é milagre. E milagres começam com fé. Fique comigo nessa jornada. A cada parte desta reflexão você vai perceber a esperança, há consolo e há um caminho que vai te levar de volta para casa, de volta para o colo de Deus, de volta para a paz. Essa é a sua hora, esse é o seu momento. E não importa o que o mundo tenha dito. Hoje o céu se inclina para ouvir a sua dor. Vamos juntos. Respire. Feche os olhos por um instante, se puder. Sinta a presença dele, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai começar agora. Você chegou até aqui com o coração cansado, mas também com um fio de esperança. Algo dentro de você, mesmo em meio à dor, ainda acredita que Deus pode fazer algo. Isso já é fé. Hoje, vamos caminhar juntos por um tema delicado, mas necessário: a libertação de dores emocionais, doenças e dívidas. Você já percebeu como tudo isso está conectado? Como uma dor na alma pode se transformar em uma dor no corpo? Como uma dívida pode gerar ansiedade, insônia, até doença física? Como uma ferida emocional não tratada pode arruinar relacionamentos, tirar a alegria de viver e até afastar a pessoa de Deus. A palavra nos mostra que o ser humano é um todo, corpo, alma e espírito,
E quando uma parte adoece, tudo sente. Mas Deus, o nosso Pai, é o único que pode restaurar por completo. Ele não trata só os sintomas, ele toca a raiz. Ele vai até o fundo da ferida. E com amor, com paciência, com poder, ele cura. O tema de hoje não é apenas sobre resolver problemas. É sobre libertação, libertar-se de tudo o que te prende, de tudo o que pesa, de tudo o que te impede de ser quem Deus te criou para ser. Porque a dor que você sente não é o fim da história, é só uma página, e Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos. Muitos que estão ouvindo agora vivem sob o peso de dívidas que os envergonham. Talvez você esteja com o nome sujo, talvez tenha perdido tudo, ou esteja lutando para manter o mínimo em casa. Outros estão carregando doenças que não se explicam. Já foram em médicos, já fizeram exames, já tomaram remédios, mas a dor insiste, a fraqueza não passa. A sensação de estar vivendo pela metade permanece. E há também os que sorrirem por fora, mas por dentro estão sangrando. Traições, abandonos, rejeições, palavras duras que ficaram marcadas, sonhos destruídos, feridas emocionais que o tempo não curou. Mas escute, Deus não quer apenas aliviar a dor. Ele quer libertar você completamente. Ele quer restaurar sua alma, curar seu corpo, te dar sabedoria para vencer as batalhas financeiras, te devolver o brilho nos olhos, a força nos joelhos e a paz no coração. Em Isaías capítulo 61, versículo 1, está escrito: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Essa palavra é para você, você que está preso em dívidas, você que está cativo em um corpo doente, você que está com o coração partido. O Espírito do Senhor está aqui para curar, para libertar, para recomeçar. Essa jornada vai ser como atravessar um vale escuro, sim. Mas do outro lado, a luz, a promessa, a vida. E não importa o tamanho da sua dor, da sua dívida ou da sua doença. Nada é maior que o poder de Deus. Hoje, você será acolhido, ouvido, amado e, se crer, será também transformado. Então, se puder, repita aí onde você estiver: Senhor, eu creio, eu quero, eu aceito o teu toque, eu preciso da tua libertação. Porque não é só um vídeo, não é só um conteúdo, é um encontro. E encontros com Deus mudam tudo. A dor nunca vem sozinha. Ela chega com perguntas, chega com culpa, chega com medo e muitas vezes com o silêncio de Deus. Mas é nesse silêncio que ele também fala. É nessa ausência aparente que ele trabalha. Para entender o que você está vivendo hoje, precisamos voltar à palavra. Porque tudo começa e termina nela. Desde o princípio, quando o homem se afastou de Deus, a dor entrou no mundo. A doença, a escassez, a vergonha, tudo isso veio como consequência da separação entre o Criador e a criatura. Mas mesmo assim, Deus nunca desistiu de nos resgatar. Ele nunca se conformou em nos ver sofrendo. Por isso, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia é uma história de restauração. É a história de um Deus que cura, que liberta, que resgata. E essa história inclui você. Em Êxodo, o povo de Israel estava escravizado, trabalhando duro, sendo oprimido, chorando todos os dias.
Assim como muitos hoje, que vivem oprimidos por dívidas impagáveis, por enfermidades constantes, por dores emocionais que não cessam. Mas Deus ouviu o clamor. Está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Disse ainda o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o seu sofrimento. Olhe bem essas palavras. Tenho visto, tenho ouvido. Conheço. Isso significa que Deus vê a sua conta vencida. Ele vê o seu nome negativado. Ele ouve o seu choro de madrugada. Ele conhece a dor que ninguém mais conhece. E assim como ele libertou Israel, ele quer libertar você. Jesus, quando veio ao mundo, trouxe essa mesma mensagem: cura, liberdade e restauração. Ele tocava nos leprosos, falava com os rejeitados, perdoava os devedores, curava os enfermos, abraçava os emocionalmente feridos. Em Lucas capítulo 7, uma mulher pecadora entra na casa de um fariseu, chorando aos pés de Jesus. Ela derrama lágrimas, derrama perfume, ela entrega tudo. E o que recebe? Perdão, aceitação, libertação. Talvez hoje você se sinta como essa mulher, cansado de errar, com vergonha da sua história, com dívidas, não apenas financeiras, mas emocionais. Pessoas a quem você feriu, pessoas que te feriram, traumas que você não sabe onde colocar. Mas Jesus está à mesa e Ele não te expulsa. Ele te convida a chegar mais perto, a derramar suas lágrimas, a entregar o que você tem, porque Ele não está interessado em sua aparência, mas em seu coração. E mais à frente, em João capítulo 5, há o relato de um homem que estava doente há 38 anos. Ele esperava por um milagre junto ao tanque de Betesda, mas ninguém o ajudava. Ele se sentia esquecido, abandonado, inútil. Então Jesus aparece e pergunta: queres ser curado? Veja que Jesus não olha apenas para a doença, ele olha para a vontade, para o desejo, para a fé, porque o milagre começa quando a fé se move. Você quer ser curado, quer ser liberto, quer sair dessa dívida que parece não ter fim? Quer se livrar desse peso que te acompanha todos os dias? Então escute. Jesus está te perguntando isso hoje, e Ele tem o poder de te levantar, mesmo depois de 38 anos, mesmo depois de tantas tentativas frustradas, mesmo depois de tantas portas fechadas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo declara: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Todas, emocionais, físicas, financeiras, espirituais. Você não precisa viver quebrado, nem no corpo, nem na alma, nem na vida financeira. O plano de Deus é completo e Ele quer libertar você por inteiro. Deus é um Pai que não apenas assiste, Ele age, Ele se move, Ele transforma. E essa transformação começa com uma decisão: crer. Você já se perguntou, por que tudo dói tanto? Por que a vida parece tão pesada? Por que você acorda cansado, mesmo depois de dormir? Por que há tanto medo, tanta angústia, tanta tristeza, mesmo quando tudo parece normal por fora? Quantas vezes você se olhou no espelho e nem se reconheceu mais? Quantas vezes deitou a cabeça no travesseiro e só encontrou silêncio? Silêncio no quarto, silêncio na alma, silêncio de Deus. E você já tentou sorrir, tentou se distrair, tentou ignorar,
mas a dor insiste em ficar. A dívida continua crescendo, a doença não dá trégua. O medo de não conseguir pagar, de não ser curado, de não ser suficiente, te persegue. Quantas noites você passou fazendo contas, somando centavos, olhando o extrato do banco como quem olha um campo de batalha e pensando: como eu cheguei até aqui? Quantas vezes sentiu vergonha? Vergonha de pedir ajuda, vergonha de contar a verdade, vergonha de admitir que está no limite. E as pessoas dizem: você precisa ter mais fé, você precisa ser mais forte. Mas ninguém vê o tamanho da cruz que você está carregando. Você já se sentiu culpado por estar triste? Já pensou que era falta de espiritualidade? Já acreditou que Deus estava te punindo? Mas escute isso: Deus não está te punindo. Ele está te chamando para perto, te chamando para confiar, te chamando para entregar tudo. A dor que você sente é real e Deus respeita isso. Ele não despreza um coração quebrantado. Está escrito no Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Sim, Ele está perto. Mesmo quando você não sente, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Mas sabe o que acontece quando não tratamos essas dores? Elas crescem, elas se transformam. Uma tristeza vira depressão, um estresse vira uma doença, um problema financeiro vira um abismo. E quando a alma adoece, o corpo grita. E quando o espírito se afasta, tudo perde o sentido. Há pessoas ouvindo isso agora, que não conseguem mais sonhar, que já não fazem planos, que vivem no automático. Trabalham, comem, dormem e sobrevivem, mas não vivem. Há pais que choram no banheiro para não assustar os filhos. Há esposas que sorriem na frente da família, mas sangram por dentro. Há jovens que se cobrem de força, mas estão à beira de desistir. E a verdade é que a vida machuca, as contas apertam, os diagnósticos assustam, as lembranças doem. E nem sempre a gente sabe como sair disso. Mas há um caminho, não é um atalho, não é uma promessa vazia, é uma porta. E essa porta se chama Jesus. Jesus não veio ao mundo para fazer você funcionar melhor. Ele veio para te dar vida, vida em abundância, vida com propósito, vida com paz. Ele mesmo disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas para viver isso, você precisa abrir o coração. Você precisa deixar ele entrar onde dói, onde ninguém mais entra, onde você mesmo evita olhar. Você está disposto a entregar as dores, as dívidas, as doenças, as feridas? Talvez você ache que já tentou de tudo, mas hoje Deus está te pedindo uma coisa simples: confie. Confie mesmo sem entender. Confie mesmo sem forças. Confie mesmo com lágrimas nos olhos, porque Deus não precisa que você esteja forte. Ele só precisa que você esteja disposto. E se você chegou até aqui, isso já é um sinal. Você está ouvindo porque o céu está falando. E o que Deus começou, Ele vai completar. Agora, respire fundo. Porque mesmo que o céu tenha parecido fechado, mesmo que os dias tenham sido escuros, mesmo que os ventos da dor tenham gritado em seus ouvidos, ainda há esperança. Sim, ainda há esperança. E ela não vem do mundo, não vem das notícias, nem das estatísticas. Ela vem da palavra, ela vem de Deus. E Deus nunca mente, nunca falha, nunca se atrasa. Está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11.
porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você entendeu isso? O fim que você espera, a resposta que você busca, a cura que você tanto precisa, o alívio para as contas, a força para continuar. Deus já pensou nisso. Ele já está trabalhando, mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo parece parado. A Bíblia está repleta de promessas que renovam, e cada uma delas foi feita para momentos como esse. No Salmo 23, Davi declara com ousadia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada, nem paz, nem saúde, nem provisão. Deus não abandona os que nele confiam. Mesmo que o vale seja escuro, ele caminha junto. Mesmo que falte tudo, ele ainda é o tudo. Mesmo que os diagnósticos digam não tem cura, ele é o Deus que tem a última palavra. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo, família, saúde, bens, reputação. Mas mesmo assim, no meio do pó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25. Essa é a fé que transforma, a fé que não precisa ver para crer. A fé que resiste aos ventos, às perdas, às dívidas, aos exames, às notícias ruins, porque sabe em quem tem crido. E o nosso Deus é um Deus que restaura. Ele cura a alma ferida. Ele restaura a saúde do corpo. Ele abre portas financeiras onde só havia muros. Ele transforma desertos em jardins. Está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Escute, Deus vai te sustentar, mesmo que falte no armário, mesmo que o salário acabe antes do mês, mesmo que os remédios não façam mais efeito. Deus vai te sustentar com a sua mão e nada pode impedir isso. Se você sente que chegou ao fundo, saiba, é no fundo que Deus planta sementes. É lá que Ele começa novos começos. Porque Ele não apenas levanta, Ele levanta com propósito, com cura, com resposta, com direção. No Salmo 126, versículo 5, está escrito: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Você chorou muito, mas vai colher. Você lutou calado, mas será recompensado. Você resistiu quando tudo dizia: desista. E agora, Deus vai honrar a sua fé. Então, mesmo cansado, não pare. Mesmo em dor, continue orando. Mesmo com medo, continue crendo. Porque Deus é especialista em recomeços. E hoje pode ser o primeiro dia de uma nova história. Havia uma mulher. Ela vivia em uma vila simples no interior. Pouco se falava dela, quase ninguém a notava, mas dentro do seu peito existia uma dor antiga. Essa mulher sofria com uma doença que a fazia sangrar. Há 12 anos. 12 anos de solidão, de vergonha, de tentativas frustradas de cura. Ela já havia gastado tudo: dinheiro, forças, esperanças. Mas nada mudava. Cada amanhecer era uma batalha contra a própria mente. Cada passo pela cidade era um lembrete do que ela havia perdido. Ela era considerada impura, indesejada, ignorada. Mas então, ela ouviu falar de Jesus, um homem que curava com palavras, que tocava nos impuros sem medo, que restaurava o que ninguém mais queria tocar. Naquele dia ela não tinha dinheiro, não tinha saúde, não tinha nome entre os nobres, mas ela tinha algo.
fé. E foi com essa fé, frágil, mas viva, que ela se arrastou entre a multidão, ajoelhada, com o rosto coberto, escondida, mas determinada. Se eu apenas tocar na orla das vestes dele, se eu apenas tocar, e ela tocou. E naquele instante, tudo mudou. A hemorragia parou, a dor cessou, a vergonha foi lavada, mas o mais bonito não foi a cura, foi o olhar de Jesus. Ele parou, no meio da multidão, no meio dos gritos, dos passos, das vozes. Ele parou por ela. Quem me tocou? Ele perguntou. Os discípulos não entenderam. Todos estão te tocando, mestre. Mas Jesus sabia. Aquele toque não foi físico, foi espiritual, foi uma entrega. Foi um grito silencioso de alguém que dizia: eu preciso de ti. E então, ele olhou nos olhos dela e disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Marcos, capítulo 5, versículo 34. Filha. Ele a chamou de filha. Depois de anos sendo tratada como ninguém, ela recebeu o maior título: Filha de Deus. Essa história não está na Bíblia por acaso. Ela está lá, porque também é a sua história. Talvez você se sinta exatamente como ela. Fraco, sem mais recursos, sem mais soluções, sem mais esperança. Mas há uma esperança que não depende da força do seu corpo. Ela depende da sinceridade do seu coração. Se você apenas tocar, se você apenas crer, se você apenas disser: Jesus, eu preciso de ti, Ele vai parar tudo por você. Jesus continua curando, continua restaurando, continua levantando pessoas do pó. A dívida, Ele pode resolver. A doença, Ele pode curar. Tua dor da alma, Ele pode transformar em testemunho. Não importa o que disseram, não importa há quanto tempo dói, não importa o tamanho do diagnóstico ou da conta, você só precisa tocar, mesmo que em silêncio, mesmo que chorando, mesmo que com medo, porque o toque da fé é mais forte que qualquer grito. E quando você toca em Jesus com fé, Ele te chama pelo nome, Ele te chama de filho, de filha, e te envia em paz. Agora, feche os olhos, silencie os ruídos à sua volta. Por um instante, esqueça os boletos, esqueça os exames, esqueça o que disseram. Apenas respire. Você está diante do altar de Deus, não de uma religião, não de um ritual, mas diante de um pai que te conhece, que viu cada lágrima, que ouviu cada oração sussurrada no travesseiro e que ainda acredita em você. Sabe aquele lugar que você esconde dos outros? Aquele cantinho escuro da alma, onde moram os traumas, as dívidas, os medos, as decepções? Jesus quer entrar lá, não para te acusar, mas para te curar, para restaurar tudo o que foi quebrado, para dizer com voz mansa: eu estou aqui, eu nunca te deixei, ore comigo. Senhor, hoje eu coloco tudo aos teus pés, as dores que carrego no corpo e as que ninguém vê. Entrego-te as lágrimas que segurei por tanto tempo. Entrego-te o medo do amanhã. Entrego-te as contas atrasadas. Entrego-te a minha saúde fragilizada. Entrego-te tudo, Senhor, porque eu já não posso mais carregar isso sozinho. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que provê. Tu és o Deus que perdoa. Tu és o Deus que me conhece. Por isso hoje eu me rendo, não com vergonha, mas com fé. Eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Visita meu coração agora, Senhor.
lava minha mente, acalma minhas emoções, desfaz todo o laço do inimigo contra minha vida, restaura minha saúde, renova minhas forças, me dá sabedoria para vencer cada desafio. Se for tua vontade, Pai, abre a porta que eu preciso, mas se a porta não abrir agora, me dá paz no processo. Eu creio, ainda que doa, ainda que pareça impossível, eu creio, porque tu és maior do que tudo isso. E no nome de Jesus, eu tomo posse da cura, da libertação, da provisão, da paz. Amém. Fique um pouco nesse silêncio. Deixe a presença de Deus te envolver. Não tenha pressa. Deus está fazendo algo agora. No invisível, no profundo, na raiz da dor. A oração é como uma semente. Você planta com fé e no tempo certo, a colheita vem. Você não está sozinho. Você nunca esteve, mesmo quando tudo desabou, mesmo quando ninguém mais entendeu, mesmo quando você pensou em desistir, Deus te segurou. Agora é tempo de se levantar, não com suas forças, mas com a força do Espírito Santo, porque Ele habita em você. E quem tem o Espírito tem tudo. Agora, ouça com atenção, porque essas palavras não são apenas conselhos, são declarações proféticas sobre a sua vida. São verdades que quebram correntes, são águas vivas que lavam a alma. Você não foi criado para viver em cativeiro. Você não nasceu para ser refém da ansiedade, das dívidas, das doenças, do medo do futuro. Você é filho, você é filha, e filhos têm herança, filhos têm cuidado, filhos têm casa, têm colo, têm abrigo. A dor que você sentiu não foi o fim, foi o começo de uma nova fé. Porque quem passa pelo fogo aprende a reconhecer o Deus que caminha no meio das chamas. A tua história ainda está sendo escrita. E não termina na dívida, nem na enfermidade, nem na humilhação, nem na madrugada em claro. Deus não permite o vale para te destruir. Ele permite para te moldar, para que quando você sair de lá, você saia mais forte, mais sensível, mais cheio de fé. Ouça o que diz Isaías capítulo 61, versículo 3. E ordenar aos tristes de Sião que se lhes dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isso é o que Deus quer fazer com você. Trocar cinzas por coroa, pranto por alegria, angústia por louvor. Mas você precisa se posicionar. Você precisa decidir que não vai mais viver com medo. Não vai mais aceitar mentiras que o inimigo colocou na sua mente. Você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é precioso aos olhos de Deus. Não importa o que os outros disseram, não importa os rótulos que tentaram colocar em você. Você não é sua dívida, você não é seu diagnóstico, você não é seu passado. Você é quem Deus diz que você é. E sabe o que Ele diz? Tu és meu. Isaías capítulo 43, versículo 1. Tu és a menina dos meus olhos. Deuteronômio capítulo 32, versículo 10. Com amor eterno eu te amei. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Então hoje, levante-se, levante-se por dentro, mesmo que o corpo esteja fraco. Levante-se com o coração. Volte a sonhar, volte a respirar com leveza, volte a crer que o impossível é possível, porque nada é difícil demais para o nosso Deus. Você não chegou até aqui por acaso. Essa mensagem não chegou até você por acaso. É Deus dizendo: eu vejo você, eu conheço você e eu vou te levantar. Talvez você tenha caído, mas Deus está te dizendo: o cair pode ter sido humano, mas o levantar será divino.
Se você perdeu tudo, Deus é especialista em recomeços. Se você está cercado de contas, Ele é o dono do ouro e da prata. Se o diagnóstico foi duro, Ele ainda é Jeová Rafa, o Deus que cura. Se o seu coração está em pedaços, Ele é o oleiro e vai moldar tudo de novo. Então segure firme, mais um pouco, porque a aurora está chegando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, a alegria vem. Agora, respire fundo. Permita-se sentir essa paz. Ela não vem do mundo, ela não vem das circunstâncias. Ela vem de Deus, é a paz que excede todo o entendimento. Aquela que entra quando tudo por fora está desmoronando, mas por dentro há silêncio e certeza. Você caminhou por esse vídeo como quem atravessa um vale. Chegou aqui ferido, cansado, talvez cheio de dúvidas e fardos antigos. Mas olha você agora, ouvindo cada palavra, com o coração mais leve, com a alma aquecida. Isso é Deus cuidando de você. Ele não te esqueceu, Ele não te deixou, Ele nunca se afastou. Talvez você esteja lutando em silêncio há muito tempo. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando. Mas Deus sabe, e mais do que saber, Ele está agindo. Aos poucos Ele está limpando os seus olhos, curando as suas feridas, apagando as dívidas do coração e trazendo de volta o brilho que a dor tentou apagar. Você não precisa de grandes respostas agora. Você só precisa confiar, um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma oração de cada vez. E mesmo que venham novas lutas, porque elas virão, você vai enfrentar com outra postura, com a certeza de que não está mais sozinho. A presença de Deus vai com você. A bondade de Deus vai te seguir. E a mão de Deus vai te sustentar. Lembre-se do que está escrito no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sim, Ele está com você. Na segunda-feira difícil, no fim do mês apertado, na consulta médica, na madrugada silenciosa, na fila do mercado, no choro do travesseiro, Ele está e estará todos os dias, até o fim e além do fim. Por isso, agradeça agora, mesmo que ainda não veja tudo, mesmo que nem tudo tenha se resolvido. Agradeça pela vida, pelo fôlego, pelo milagre que já começou. Senhor, obrigado pelo teu amor que não me abandona, pela tua mão que me segura, pela tua voz que me chama, pela tua promessa que permanece. Obrigado por estar comigo, sempre. Eu te amo e escolho caminhar contigo um dia após o outro, na alegria e na luta, na fartura e na escassez, porque só contigo a vida faz sentido. Agora vá em paz, não com pressa, mas com propósito. Você é amado, você é escolhido, você é curado, você é livre. E o melhor ainda está por vir. Fique com Deus.